1, semana 10. A adição de determinados solutos em meio aquoso muda algumas das propriedades físicas do solvente. Considere 3 recipientes que contêm 1 litro de soluções aquosas com concentração molar igual a 0,5 mol por litro das seguintes substâncias: sacarose, cloreto de sódio e nitrato de cálcio. Ao medir algumas das propriedades físicas dessas soluções, foi observado que... Gente, vamos lá. Sempre que a gente adiciona um soluto em um recipiente, com água, a gente vai promover o aumento do ponto de ebulição e a diminuição do ponto de congelamento, certo? Isso porque, no caso do ponto de ebulição, se a gente adiciona soluto, a gente está diminuindo a pressão de vapor, e aí essas soluções vão precisar ebulir a temperaturas maiores, certo? E em relação ao ponto de congelamento, quanto mais soluto a gente coloca, mais a gente dificulta, a formação de ligações intermoleculares, certo? Quando a gente está saindo do meio líquido, para um meio sólido, a gente precisa promover, essas ligações intermoleculares, a gente precisa que elas aconteçam. Só que como tem soluto entre as moléculas de água, a gente vai precisar, que esse congelamento aconteça a temperaturas menores. Por quê? Porque esse soluto vai ser um impedimento para que essas moléculas se encontrem. A gente vai precisar reduzir cada vez mais a temperatura para que essa substância consiga ser solidificada, certo? Então, a gente tem um aumento do ponto de ebulição e a diminuição, do ponto de congelamento. E essa diminuição e esse aumento são proporcionais à quantidade de soluto que a gente adiciona, certo? Nesses casos aqui, a gente adicionou 0,5 mol por litro, molar, de sacarose, certo? A sacarose é uma substância molecular, ou seja, ela não vai dissociar nem ionizar. Então, se a gente tem realmente 0,5 mol por litro de sacarose, a gente tem realmente 0,5 mol por litro de sacarose, certo? Isso não vai dissociar ou ionizar, não vai promover a obtenção de mais partículas, certo? E a gente tem 0,5 mol tanto de NaCl quanto de nitrato de cálcio. Só que o NaCl e o nitrato de cálcio são sais, eles dissociam em água, certo? O NaCl vai dissociar e vai promover, a obtenção de 0,5 mol de Na+, 0,5 mol de Cl-, ou seja, a gente tem 1 mol por litro, de partículas de sais. E o nitrato de cálcio, vai fazer com que a gente obtenha 0,5 mol por litro de cálcio mais 2 e 1 molar, 1 mol por litro de nitrato, certo? Porque a proporção é de 1 para 2, fazendo com que a gente tenha 1,5 mol por litro de partículas, certo? De íons. O que é que isso quer dizer? Que o CaNO3, ele vai promover um maior aumento do ponto de ebulição e uma maior diminuição do ponto de congelamento. Ele também vai causar, uma maior diminuição da pressão de vapor em relação, ao NaCl e à sacarose. Vamos ler as alternativas. A solução de sacarose apresenta pontos de fusão e ebulição superiores ao da água pura. Gente, a gente adicionou sacarose em água, certo? A gente adicionou soluto, a gente vai aumentar o ponto de ebulição sim, mas a gente vai diminuir o ponto de congelamento em relação à água pura, certo? Então, a letra A, ela tá errada. B. A solução de cloreto de sódio apresentava ponto de congelamento inferior à solução de nitrato de cálcio. Gente, a solução de nitrato de cálcio é a que vai ter maior diminuição, certo? Digamos que a solução de nitrato de cálcio esteja mais ou menos aqui. A solução de cloreto de sódio vai ter uma diminuição do ponto de congelamento assim, mas ela não é maior que a diminuição do nitrato de cálcio, certo? Porque a gente tem mais soluto de nitrato de cálcio, a gente tem mais íons do nitrato de cálcio, certo? Então, a diminuição da temperatura de congelamento do nitrato de cálcio vai ser maior que no NaCl, certo? Letra B não é a resposta. C. A solução de nitrato de cálcio é a que apresentava menor valor de pressão de vapor. Sim, a gente vai adicionar soluto, e nas 3 soluções a gente vai ter diminuição da pressão de vapor. Sendo que na solução de nitrato de cálcio, como a gente tem mais soluto, a gente vai ter uma maior diminuição da pressão de vapor, certo? A letra C é a resposta. D. Apenas as soluções iônicas possuíam pontos de ebulição superiores ao da água pura. Gente, todas as soluções têm ponto de ebulição superior ao da água pura, porque em todas as soluções a gente tem a adição de soluto, certo? Independente de ser iônico ou molecular.
A variação entre os pontos de fusão e ebulição para essa substância será observada para a solução de sacarose. A maior variação, não. A maior variação é para a solução de nitrato de cálcio, certo? Porque a gente tem mais soluto, certo? Em quantidade de partículas. Confirmando pra gente que a resposta, né, é a letra C.